Mesmo enquanto seus soldados morrem aos montes ao baterem de frente com a guerra de drones da Ucrânia, o Kremlin acha que tudo vai ficar bem. A Rússia é um país grande, sempre haverá mais carne para jogar no moedor. Só que isso já não parece mais ser o caso. A Rússia está se esvaziando, pois as pessoas começaram a recusar o chamado para lutar na guerra de Putin. Essas pessoas sabem que algo sinistro está acontecendo e estão saindo antes de serem empurradas para a linha de frente. E 500.000 russos podem ser convocados para lutar. Ninguém na Rússia quer isso. Agora estamos vendo pessoas fugindo para salvar suas vidas, forçando o Kremlin a encarar o fato de que a fonte de bucha de canhão que o Kremlin está empurrando para a Ucrânia está secando. Como sabemos disso? Tudo está nas buscas na internet no que os russos estão realmente fazendo enquanto falamos. Em um relatório de 20 de agosto, a United 24 Media revelou que, em julho, as buscas online de cidadãos russos relacionadas à imigração atingiram seus níveis mais altos desde o início de 2023. Isso de acordo com dados do Yandex, que é o equivalente russo ao mecanismo de busca Google. Esses dados mostram que o termo relocação foi pesquisado 809.900 vezes somente em julho, ou que representa mais de 100.000 vezes a mais do que em junho. Representa um número recorde de buscas relacionadas à imigração desde que a Rússia realizou sua mobilização parcial em setembro de 2022. Mantenha a mobilização em mente. Ela desempenha um papel enorme em tudo isso. Outras pesquisas indicam que milhões de russos não estão apenas pensando em sair do país, mas estão ativamente procurando maneiras de fazer isso. O Yandex relata que houve 1.300.000 buscas pela palavra sair em julho. Os russos também estão procurando lugares para onde possam fugir sem serem obrigados a solicitar visto, e assim, se colocarem na mira dos recrutadores que estarão observando cada movimento que fizerem. As buscas por sem visto aumentaram para 171.600 em julho, o que representa 27% a mais do que no mês anterior. A frase sair sem visto também bateu um recorde não visto desde janeiro de 2023 com 2.253 buscas. Os russos também parecem demonstrar um aumento estranho no interesse relacionado à Geórgia. A nação, que já teve seus próprios problemas com a agressão de Putin, foi pesquisada 22.000 vezes em julho, o que é mais do que o dobro da taxa de buscas por viagens para a Geórgia registrada no início de 2026. O que tudo isso nos mostra é que há centenas de milhares, se não milhões de russos, que estão ativamente procurando maneiras de cair fora o mais rápido possível. E não é só o Yandex que está relatando isso. Segundo a Novaya Gazeta, os pedidos diários feitos ao Russian Relocation Support Project, Relocats, também dispararam. Desde abril, as consultas diárias a esse serviço aumentaram de 70 para 120. De acordo com a editora-chefe do Relocats, Alexandra Nazarova, esse aumento coincidiu com o Kremlin impondo restrições à internet para seu povo, junto com uma sensação crescente de que a vida se tornou menos previsível para o russo comum. Agora, as solicitações estão se tornando mais urgentes. As pessoas estão praticamente implorando para o Relocats ajudá-las a escolher um país e obter os documentos necessários para que possam sair da Rússia antes do outono. Então, muitas perguntas estão sendo feitas, mas há mais do que isso. Enquanto os internautas fazem seus planos, outros russos estão fugindo ativamente da Rússia. Segundo uma reportagem do Ukraine Today de 19 de agosto que diz que um número recorde de 20.000 russos está cruzando a fronteira do seu país para a Geórgia todos os dias. Especificamente, o número foi superior a 19.000 entre os dias 15 e 16 de agosto antes de subir para mais de 20.000 em 18 de agosto. Esses 3 dias sozinhos representam 60.000 pessoas que deixaram a Rússia, e isso é só o começo. Até mesmo os órgãos de imigração da Rússia foram obrigados a tomar conhecimento, afirmando que os números superam significativamente os dos mesmos períodos em anos anteriores. O Moscow Times acrescenta mais informações em seu próprio relatório. Diz que agora há enormes engarrafamentos que se formaram no lado russo da fronteira. Os russos estão tão desesperados para sair que estão dispostos a esperar nessas filas, que avançam a uma velocidade de apenas 50 metros por hora. Pode levar literalmente dias até que aqueles que estão no final dessa fila realmente entrem na Geórgia. E além disso, estamos vendo algo semelhante na Armênia. Ainda não há relatos de filas por lá. No entanto, a procura por apartamentos na capital do país, Erevan, aumentou tanto que os preços subiram 30%, tudo impulsionado pela demanda russa. A grande pergunta que precisa ser feita é: por que isso está acontecendo? É porque o povo russo sabe que há algo sinistro no ar. Vamos te dar uma pequena dica sobre o que é isso, algo que não revelamos sobre os dados do Yandex que compartilhamos. Um certo termo de busca que os russos usaram em julho, mais do que qualquer outro que já mencionamos. Esse termo foi mobilização, e milhões de russos o procuraram em julho.
De acordo com o Moscow Times, houve um aumento de 166% nas buscas por essa única palavra, passando de 1,3 milhões em junho para 3,4 milhões em julho. Segundo o veículo, os russos não pesquisavam tanto sobre mobilização desde janeiro de 2023, e estamos começando a ver uma certa cadeia de eventos acontecendo. O povo russo está ouvindo falar sobre mobilização, provavelmente por meio de canais de mídia social ou fontes de notícias que não são estatais. Eles mesmos fazem as buscas e não gostam do que veem. Na verdade, eles odeiam tanto que muitos dos que pesquisam sobre mobilização no Yandex acabam procurando maneiras de sair da Rússia. Outros, as dezenas de milhares, já estão saindo enquanto ainda podem. O pânico existe por um bom motivo, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vem apontando esse motivo desde maio. No dia 8 de maio, a DW transmitiu palavras ditas pelo presidente da Ucrânia. Ele está ocultando sua intenção por trás de diferentes palavras e sinais, mas está fazendo preparativos. Importante que nós, junto com nossos parceiros, exerçamos pressão suficiente sobre a Rússia para que a ideia de acabar com essa agressão, a ideia de paz e não uma nova mobilização russa, prevaleça, declarou Zelensky. A intenção nesta citação é mobilizar centenas de milhares de reservistas russos para a guerra na Ucrânia. Zelensky repetiu a afirmação em agosto, acrescentando um detalhe extra. O único motivo pelo qual a mobilização ainda não aconteceu, segundo ele, é que Putin está esperando a conclusão das eleições para a Duma estatal, marcadas para setembro, antes de dar seus próximos passos. Eles estão preparando isso para o outono, logo após a imitação das eleições parlamentares. O plano de Putin não é particularmente complicado. Ele quer criar a impressão de que os russos supostamente apoiam a guerra. Todos os partidos que atualmente têm permissão para participar são, de uma forma ou de outra, contra a paz, disse Zelensky. Mesmo para a elite política da Rússia, essa é uma estratégia tão transparente que poderia muito bem ser feita de vidro, e está claro que há muitos russos que conseguem enxergar isso facilmente. Não precisamos apenas acreditar na palavra de Zelensky sobre o que Putin planejou. Estão sendo feitos movimentos nos bastidores que nos mostram que a mobilização está chegando em breve à Rússia, bem perto de você. Em sua avaliação da campanha russa de 22 de julho, o Instituto para o Estudo da Guerra, o ICW, revelou que a Rússia já tomou várias medidas legais para se preparar para uma futura mobilização. Entre elas estava a aprovação de um projeto de lei pela Duma estatal em 22 de julho que amplia o número de russos condenados criminalmente que podem assinar contratos com o Ministério da Defesa, incluindo agora aqueles condenados por tráfico de drogas e atividade criminosa organizada. Essa medida é uma mobilização disfarçada. Um dia antes, a Força de Segurança Interna da Rússia, Rosgvardia, publicou uma proposta de emenda ao seu próprio regulamento que permite proteger contra perigos não especificados relacionados a distúrbios civis e mobilização em tempos de guerra. Antes de tudo isso, o ISW diz que, em novembro de 2025, Putin também assinou um projeto de lei que permite a ele enviar reservistas para áreas de combate sem declarar mobilização. Isso é mobilização, só que feita de uma forma sorrateira e traiçoeira, como a gente esperaria do Kremlin. Outras pistas sobre o que o Kremlin planeja vêm de agosto. Em 20 de agosto, o serviço de monitoramento da BBC informou que empresas russas estão contratando ativamente funcionários para lidar com o registro militar. Isso é um movimento estranho neste momento, já que o registro de voluntários está em baixa, mas está acontecendo. Mais de 2.600 vagas de emprego foram abertas para esse tipo de função nas últimas semanas, segundo a BBC. Isso se compara a apenas 500 vagas desse tipo no final de 2022. Diretrizes também foram republicadas por várias revistas do setor financeiro na Rússia, todas informando aos empregadores o que eles devem fazer caso a mobilização seja declarada. Há um pouco de fumaça, e o fogo provavelmente não estará longe. Somando-se a tudo isso, o grupo de resistência ATES relata que as autoridades estão fazendo visitas a campos de treinamento militar em várias regiões da Rússia. Essas visitas incluem inspeções para verificar se os campos de treinamento são adequados para acomodar grandes grupos de pessoas, quase como se as autoridades russas estivessem esperando que uma grande onda de recrutas comece a chegar a qualquer momento. E outro projeto de lei sorrateiro acaba de ser apresentado à Duma estatal. O projeto de lei número 13.220.968 prevê a suspensão das operações por até 90 dias e multas de até cerca de $12.100 para empresas que não cumprirem as decisões dos quartéis generais operacionais, segundo a RBC Ukraine. Em outras palavras, se uma empresa tentar dizer não quando os militares russos aparecerem, ela será punida. Este projeto de lei abre caminho para a apreensão forçada de ativos, equipamentos e até mesmo pessoas para uso pelo exército russo. Vemos sinais sutis, e nem tão sutis, se unindo para nos dizer o que centenas de milhares de russos já sabem: a mobilização está chegando. Se você é russo e está em idade de lutar, é hora de sair. Para o Kremlin, este é um caso em que tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Antes de explicarmos como a Rússia chegou até aqui, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se você está gostando do canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos.
Há alguns minutos, dissemos que não há motivo para que a Rússia esteja contratando pessoas para lidar com registros militares em massa. O recrutamento de voluntários caiu consideravelmente na Rússia, e esse fato por si só mostra como a Rússia chegou ao ponto de precisar de mobilização. A DW compartilha alguns números regionais de abril e maio. Ela diz que 1.708 pessoas se voluntariaram para ir para a linha de frente a partir de Moscou em abril, seguidas por 1.378 em maio. Isso representa cerca de 1.000 pessoas a menos do que as que se voluntariaram no mesmo período em 2025. Isso é um microcosmo de algo que está acontecendo em toda a Rússia. As pessoas simplesmente não estão se alistando para lutar na guerra de Putin na quantidade de que a Rússia precisa neste momento. Em toda a Rússia, o primeiro trimestre de 2026 teve cerca de 20% menos pessoas se alistando para o serviço militar do que no mesmo período de 2025. Segundo Janis Klug, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, que afirma que os números chegam a apenas 800 voluntários se alistando por dia. Isso parece muito até você perceber que a Rússia está perdendo bem mais de 1.000 soldados por dia na Ucrânia. Só no dia 20 de agosto de 2022 a Rússia perdeu 1.310 soldados. Isso não é um exagero. É um dia comum para os soldados russos na linha de frente, que estão sendo destroçados pelas defesas ucranianas enquanto recebem ordens para realizar ataques suicidas ou tentar atravessar zonas mortais para alcançar as posições ucranianas. É um caso simples de entradas e saídas que já não se alinham mais. A Rússia não consegue recrutar soldados voluntários suficientes para lidar com as perdas resultantes das táticas terríveis do Kremlin. Como resultado de tudo isso, a Rússia ficou em uma situação que o Guardian chama de correria para recrutar. Nós chamamos isso de desespero. O veículo também destaca os números de Klug, observando um máximo de 1.000 voluntários por dia. Também diz que o recrutamento russo deixou de ser uma questão de acenar com grandes quantias de dinheiro na cara das pessoas para se tornar o que Alexei Tabalov, que é um ativista de direitos humanos que ajuda conscritos russos, chama de caça às pessoas. Segundo Tabalov, sob vários pretextos, por meio de engano, chantagem, violência e ameaças, eles estão forçando as pessoas a assinarem contratos. Essa afirmação é respaldada por uma reportagem do Wall Street Journal, que diz que recrutadores agora estão trabalhando com a polícia russa para deter homens em idade militar, muitas vezes próximos aos seus locais de trabalho. Esses homens são informados de que estão sendo detidos para que seus documentos possam ser verificados. Eles acabam em postos de alistamento militar, onde são espancados até se submeterem, assinam contratos e depois são enviados para a linha de frente. E é a esse ponto que o recrutamento militar russo chegou. O que antes podia ser conseguido com dinheiro agora precisa ser feito com socos, chutes e coronhadas de fuzil. Os recrutadores não conseguem acompanhar o número de baixas, e é por isso que o Kremlin está implementando tantos novos marcos legais que apoiam a mobilização. Ela está chegando, não importa o que o Kremlin diga. O povo russo acredita que Putin vai obrigá-los a entrar na guerra em breve. E além das buscas na internet e do êxodo de dezenas de milhares de russos para a Geórgia, também podemos ver como os russos se sentem em relação a viver em seu país através dos resultados de pesquisas. No dia 19 de agosto, a United 24 Media noticiou uma pesquisa realizada pelo VTS-IOM. Essa não é uma empresa de pesquisa qualquer. O VTS-IOM é estatal, apoiado pelo Kremlin, e fará de tudo para manipular os números para que eles pareçam o melhor possível para Putin. E nem mesmo esse instituto de pesquisa consegue esconder o clima na Rússia. Uma pesquisa que ele realizou em julho mostrou que 66% dos russos acreditam que tempos difíceis aguardam a sua nação. Isso representa um aumento de 16% desde o início de 2026, e tudo isso se traduz em algo muito simples. Os russos sabem que a mobilização está chegando, agora eles estão tentando sair. Agora eles estão tentando sair enquanto ainda podem. Eis o que tudo isso significa. Apesar do que afirma, a Rússia está colocando todas as peças no lugar para uma mobilização que se espalharia por todo o país. Até 500.000 pessoas podem ser pegas na rede do Kremlin, enviadas para campos de treinamento que estão sendo inspecionados neste exato momento e depois mandadas para a Ucrânia. Já existem rumores de que a Rússia está preparando uma nova ofensiva que começará em fevereiro de 2027. Isso vem após a fracassada campanha de 2026, na qual a Rússia praticamente não fez nenhum progresso real e perdeu cerca de 225.500 soldados apenas nos primeiros 7 meses do ano. Essa mobilização será a aposta de Putin, sua última cartada para conseguir o que deseja da Ucrânia e assim poder reivindicar algum tipo de vitória em uma guerra que nunca deveria ter sido uma guerra. O que Putin espera é não tirar 2 uns quando lançar os dados. Mas o que ele planejou pode acabar rasgando todo o tecido social russo. Sim, a mobilização ajudaria a Rússia a resolver o problema do desequilíbrio de forças na guerra que ela enfrenta agora.
De acordo com a nova VOZ da Ucrânia, um general russo anônimo afirmou que a Rússia agora precisa encontrar uma maneira de substituir até 60 mil baixas por mês se quiser capturar a região de Donbas. Isso teria que ser feito por meio da mobilização, já que o recrutamento de voluntários simplesmente não está dando conta. O economista russo Vladislav Inozemtsev tem uma opinião diferente. Ele estima a possibilidade de mobilização em cerca de 30% e diz que isso aconteceria não por causa de problemas de efetivo russos, mas porque Putin perdeu a noção em relação à Ucrânia. O economista argumenta que o líder da Rússia não está mais tomando decisões racionais. Agora, ele é como aquele cara na mesa de dados que está em uma maré de azar há tanto tempo que já nem sabe mais como é ganhar. Mas ele continua exigindo os dados. Putin faria bem em sair dessa névoa de apostador e lembrar do que aconteceu no passado. Já mencionamos anteriormente a mobilização parcial de setembro de 2022. Protestos eclodiram por toda a Rússia após esse anúncio, levando a pelo menos 1.300 prisões. O Kremlin reprimiu com força, avisando as pessoas de que poderiam pegar até 15 anos de prisão por participarem, mas milhares fizeram isso mesmo assim, gritando slogans como "Não há guerra e vida para nossos filhos". E isso foi por uma mobilização parcial de 300 mil pessoas. Parece que o Kremlin quer adicionar mais 200 mil a esse número na segunda vez, e só os rumores já estão provocando um êxodo em massa. De novo, a Rússia viu isso em 2022, só que agora os russos estão procurando maneiras de sair ou fugindo ativamente para lugares como Geórgia e Armênia antes que a casa caia. O Kremlin sabe de tudo isso. É por isso que está esperando e mentindo sobre todos os preparativos que estão sendo feitos. Se uma mobilização acontecer, segundo a nova VOZ da Ucrânia, só será depois que as eleições para a Duma estatal terminarem em 20 de setembro. Foi a isso que Volodymyr Zelensky se referiu quando disse que queria criar a impressão de um país pró-guerra. Se as eleições tiverem apenas partidos que defendem uma plataforma pró-guerra, essa impressão se cria automaticamente. Assim que Vladimir Putin tiver as pessoas que deseja no parlamento da Rússia, é aí que ele vai arriscar a mobilização. Até lá, as mentiras continuam sendo contadas ao povo russo. No dia 21 de agosto, o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, afirmou: "Não precisamos de mobilização em massa no momento, não está planejada nem é esperada, pelo que eu saiba". Os números dizem o contrário, não só no recrutamento, mas também nos milhares e milhares de russos que estão expressando sua recusa em lutar ao sair do país enquanto ainda podem. Eles sabem que algo sinistro está por vir. Eles não querem esperar que os recrutadores batam à sua porta em casa ou no trabalho para forçá-los a uma luta que nunca quiseram, então eles fogem. O mais longe possível do alcance de Putin, para que possam assistir de longe enquanto seu líder leva a Rússia de uma catástrofe para outra. Os dados já estão nas mãos de Putin. A próxima e possivelmente última jogada está chegando, e para a Rússia, uma nova rodada de mobilização pode significar o fim do Kremlin, ao tomar a decisão que sempre prometeu que nunca tomaria. Mas é uma decisão que precisa ser tomada. Por quê? Putin quebrou recordes mundiais de perdas militares sem sentido, enquanto a Rússia se aproxima da marca histórica de 1,5 milhão de baixas na Ucrânia. Descubra o que isso significa para o futuro da guerra e da própria Rússia assistindo ao nosso vídeo. Antes de assistir, saiba que este canal é feito por pessoas reais que se preocupam em contar a história corretamente. Inscreva-se, participe da conversa abaixo e considere tornar-se membro para apoiar jornalismo militar feito por pessoas e desbloquear conteúdo exclusivo. E obrigado, como sempre, por assistir.